Meus agradecimentos iniciais pela atenção, pelo acompanhamento das nossas publicações, das nossas lives, das nossas palestras. Muito obrigado pela atenção de todos. No nosso último vídeo, abordamos um tema que é premente, atual, do dia a dia da educação pública no Brasil, que é a evasão escolar. Então, no nosso vídeo anterior, tratamos da evasão e da viabilidade ou não da implementação do novo ensino médio. Esses foram os dois temas do nosso vídeo anterior, que damos sequência neste agora, abordando aquele assunto, aquele tema, aquela abordagem mais importante no processo educacional, que é a efetividade do processo ensino-aprendizagem. Tratamos da evasão e agora vamos tratar do ensino-aprendizagem, tentando aglutinar, alinhar, integrar esses dois temas até onde um tem o que, quanto e quando haver a evasão com a efetividade do ensino-aprendizagem. Vamos tentar ser o mais objetivo possível e tentar contribuir de como isso poderia ser diferente na gestão do sistema público de educação no Brasil. Então, só para sintetizar, para construir, para tratar do processo ensino-aprendizagem, nós precisamos entender o contexto, o cenário. Estamos falando de educação pública. Ensino-aprendizagem na rede pública tem a ver com currículo. Isso tem a ver com a Secretaria de Educação, com as escolas, com os professores, que deveriam estar focadas no aluno. E tem a participação da família nesse processo. Esse é o sistema responsável pela aprendizagem dos alunos na rede pública. Vamos tentar ver como é que isso funciona na prática. É aqui que devem se concentrar as atenções. Vamos desenvolver. Ele é o foco. Todo o sistema, toda a estrutura, todas as pessoas envolvidas devem, ou pelo menos deveriam, quando se trata de ensino-aprendizagem, estar focadas no aluno. Ele é o sujeito da aprendizagem. Vamos tentar construir uma escola onde a efetividade do processo ensino-aprendizagem seja o principal foco. E esse foco é o aluno. É preciso ficar claro que todo o desenvolvimento da nossa contribuição está nesse foco. E aqui vou utilizar um esquema, um desenho de Antônio Carlos Xavier, um profissional que tive, eu diria, as bênçãos de Deus de aprender muito lá no início do século XXI, final do século XX,
lá 1998, 99, ele, como integrante do Ministério da Educação naquele período, e como eu disse, tive a satisfação e o benefício de compartilhar daquela gestão, onde ele era o diretor de um programa chamado Fundescola, e nos apresentou essa figura que eu vou mostrar, esse desenho, que eu gostaria de que fosse olhado, visto e estudado. Se essa maneira de olhar a gestão da educação pública no Brasil fazia algum sentido naquela época, se faz sentido ainda hoje e como é hoje. É isso que nós vamos tentar contribuir com vocês, focado na aprendizagem desse aluno da escola pública. Muito bem, a pergunta inicial é: o que precisa ter na escola para que o aluno aprenda? Esse é o ponto de partida. E Antônio Carlos Xavier nos dizia que, primeiro, é preciso que essa escola tenha um padrão mínimo de estrutura física, de estrutura de materiais, de componentes. Essa escola precisa ter o que ele chamava de padrão mínimo, ou seja, aquilo que é indispensável ter na escola. E me permitam ir acrescentando alguns comentários, viajando do início do século até agora, que ao longo desse período ficou claro que o padrão mínimo, a infraestrutura mínima da escola é importantíssima, mas não é tão decisiva, porque os resultados, os melhores resultados, segundo o IDEB, não estão nas escolas com melhor estrutura. Claro, óbvio que a melhor estrutura é mais propício a um melhor resultado. A escola precisa ter um padrão de aprendizagem e desempenho. O que quer dizer isso? O que nessa estrutura disponível, o que é que o aluno vai aprender? O que é que nós deveríamos ensinar a esse aluno? Estrutura física, o que será ensinado? E o que se espera que ele aprenda? Aprendizagem, desempenho, o que nós vamos ensinar, o que ele vai aprender. Como ele vai aprender? Que é a proposta pedagógica que todos os educadores, professores, técnicos, supervisores, diretores, todos sabem, todos convivem com a proposta pedagógica. A proposta pedagógica, nesta visão, é a forma como aquilo que está definido no padrão de aprendizagem para que seja ensinado ao aluno, como será ensinado. E quem vai ensinar? Então, muito claro o que nós estamos tentando passar, utilizando a visão de Antônio Xavier, é o que precisa ter nessa escola, é indispensável que tenha nessa escola para que esse aluno aprenda. Estamos partindo de uma infraestrutura mínima, um padrão de aprendizagem, o que é que ele vai aprender, a proposta pedagógica de como ele vai aprender e quem vai ensinar. Isso é muito importante.
Quem vai ensinar aquilo que está determinado como padrão de aprendizagem para aquela escola? Quem vai ensinar o que está definido para ele aprender dentro daquela estrutura disponível? Essas coisas precisam ficar muito claras. Vamos continuar? Estamos construindo a escola efetiva. Qualificação e seleção de diretores. E eu já coloco aqui a liderança desse diretor. Pela convivência nesses quase 30 anos na rede pública, é comum os diretores de escola, não estou criticando absolutamente, estou dizendo como é. Normalmente, com raras exceções, o diretor da escola, ele trata ou ele dedica a maior parte do seu tempo à parte administrativa, à parte burocrática da gestão da escola. E ele se resume ou se restringe a isso, deixando a parte pedagógica mais ou para o vice-diretor, ou para a supervisora, ou para a coordenadora pedagógica. E o diretor precisa entender que ele é a grande liderança da escola. Ele que deve liderar todo o processo, em todos os sentidos, não só no administrativo, não só no burocrático. E como é feita a seleção desses diretores de escola? Com esse perfil, qual é a qualificação disponibilizada a esse diretor? Esse diretor, a escola, dispõe de uma equipe qualificada para a finalidade da aprendizagem do aluno. A equipe está qualificada, capacitada para desenvolver o principal foco, que é a aprendizagem do aluno. Essa escola tem um planejamento estratégico, que não é planejamento, as escolas todas têm N planejamentos, mas esses planejamentos, entre aspas, se resumem a um papel, a um documento, a uns registros, que são feitos para cumprir algumas exigências burocráticas, mas que não é o condutor do desenvolvimento de todo o trabalho daquela escola. Essa escola dispõe de recursos próprios, ou quando queima uma lâmpada tem que correr atrás da secretaria? Quais são os recursos que essa escola tem para o desenvolvimento das atividades pedagógicas? Essa escola faz sua autoavaliação? Como é que a escola olha, vê, enxerga como é que está sendo desenvolvido o seu próprio trabalho? Essa escola tem uma supervisão que lhe dá o apoio necessário para o desenvolvimento da aprendizagem? Como é feita a avaliação externa dessa escola? Quem olha, como olha, quando olha? Alguém de fora da escola, como é que está se desenvolvendo esse trabalho? Eu pergunto a vocês neste momento, vamos desde o início. Precisa ter uma estrutura mínima, precisa ter uma definição do que vai ser ensinado e como vai ser ensinado, a proposta pedagógica da forma como será desenvolvido o trabalho, o professor que precisa estar qualificado e capacitado para desenvolver o padrão que está definido para que aquele aluno aprenda. Essa escola tem um diretor qualificado e com
liderança para conduzir esse processo, a equipe é qualificada da escola, ela tem um planejamento estratégico, recursos para desenvolver esse planejamento, ela faz a sua própria autoavaliação, ela tem um mecanismo de supervisão que a apoia, a avaliação externa é considerada. Façam um exercício muito simples. Eu vou dar 30 segundos. Tentem tirar, me permitam a expressão, tentem tirar uma dessas bolinhas, tentem tirar um desses requisitos e façam a seguinte pergunta para si mesmo. Se eu tirar uma dessas bolinhas, seja ela qual for, o processo de ensino-aprendizagem ocorrerá efetivamente? Tentem tirar uma e vejam o grau de dificuldade que isso irá acarretar no desenvolvimento seguro do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Faça esse exercício. 30 segundos. Muito bem. Aqui está o pedagógico da escola. É aqui que está o pedagógico. Aqui está a gestão da escola. E aqui está a avaliação da qualidade do serviço da escola. Tudo muito bonito, tudo muito bem desenhado, o pedagógico, a gestão e a qualidade. Os componentes estão aí. Mas vejam, essa gestão, que é quem administra a escola, quem gerencia o processo, se essa gestão não estiver voltada para que o pedagógico ocorra, por isso que eu disse que o diretor é o grande líder, ele não pode se resumir à parte burocrática e administrativa. Se essa gestão, se essa equipe, se o planejamento, se os recursos não estiverem sendo gerenciados para garantir a estrutura mínima, para garantir o padrão, para garantir a execução da proposta pedagógica, para garantir os recursos materiais necessários para que o professor ensine o aluno, possivelmente não terá sucesso. Se essa gestão não estiver voltada para acompanhar, monitorar e avaliar a qualidade do serviço, é por isso que eu insisto no olhar, no ver e no enxergar que possivelmente todas essas coisas, de uma forma ou de outra, existem nas escolas. Mas até onde funcionam como um sistema que tem um foco e um resultado definido, que é a aprendizagem dos alunos. Essa é a escola. Mas qual é o papel da Secretaria? O que faz a Secretaria de Educação? A Secretaria de Educação monitora a qualidade do serviço nas escolas da sua rede. Posso dizer para vocês que tem escolas, pela vivência, pela convivência, pela experiência nas secretarias e nas escolas, tem escola que passa anos sem ter a presença da secretaria, presença efetiva. Mas não é para ir lá, a secretaria ir à escola, senta na sala da coordenação, pede os diários de classe, pede as atas de resultados finais, pede os registros, mas não sente o palpitar do dia a dia da escola.
A secretaria tem o seu planejamento estratégico para a sua rede. A escola precisa ter o seu planejamento estratégico daquela unidade escolar. Mas a secretaria precisa ter o seu planejamento estratégico para a rede. A secretaria faz avaliação institucional. E aqui já vou direto. A mesma coisa, a secretaria pode ter monitoramento da qualidade, não sei em que nível, pode ter o seu planejamento como documento burocrático, pode fazer avaliação institucional esporadicamente, mas tudo isso está voltado para que ele aprenda. Essas coisas, isso é sistema. E se o sistema não funciona, o resultado não vem. Então, quando nós vemos o tanto de coisa que já foram feitas neste século, e a gente ouve o presidente do Conselho Nacional de Educação dizer que foi um banho de sangue na aprendizagem dos alunos até 2020. O que é que não funciona? Isso precisa funcionar dentro do arcabouço legal. E eu diria para vocês que hoje, acompanhando tudo isso durante todo esse século e um pouco mais desse século, a legislação educacional no Brasil, ou ela é desconhecida, ou ela é descumprida, ou ela é simplesmente ignorada. Se vocês tiverem a curiosidade, pelo menos, de ler e estudar a legislação em vigor, vocês verão que alguma coisa não está funcionando. E vamos ver como essas coisas se juntam. Então, temos aí a escola, temos a secretaria, temos o que nós chamamos dos energéticos da gestão do sistema educacional. Vamos fazer uma pergunta. Quem é que tem que garantir o padrão mínimo de infraestrutura das escolas? Aqui eu vou bem rapidamente. Quem é que tem que garantir isso? Que a escola tenha uma estrutura mínima? É a secretaria, né? Quem é que deve definir o padrão de aprendizagem, o que os alunos vão aprender na rede? É a secretaria, não é? A proposta pedagógica, o como ensinar, é da escola. É a escola que vai ensinar. Aquilo que que está definido como padrão de aprendizagem deve ser ensinado de forma diferente nas diferentes escolas. Para o mesmo padrão definido para a rede, pode-se ter, sim, maneiras diferentes. Me permitam dizer um fato que aconteceu comigo. Eu estava chegando quando estava ainda no Ministério da Educação, chegando a um município no Nordeste do Brasil, para dar a trabalho, para dar lá as orientações, o suporte àquela Secretaria Municipal de Educação. O secretário me disse assim: Wilson, ele estava recém assumindo a secretaria. Wilson, eu não entendo. O município, todas as suas características, suas peculiaridades, suas especificidades, palavras do secretário, giram em torno do caranguejo. É a pesca, é o transporte, é a gastronomia, é a venda, tudo aqui gira em torno do caranguejo. Nas escolas, não se fala de caranguejo. Esse é um exemplo real, concreto, que eu vivenciei em um município do Nordeste. Pois é. Então, vou aqui dar um exemplo apenas para configurar. Vamos imaginar que o padrão de aprendizagem daquela rede
de ensino municipal seja que os alunos sejam alfabetizados no primeiro ano do ensino fundamental. Que eles, no primeiro ano do ensino fundamental, eles devem aprender as 4 operações. Um exemplo. Ora, está definido que o padrão é que os alunos devem aprender as 4 operações do primeiro ano. Como vai ser ensinado nas escolas daquele município? Ora, utilize-se o caranguejo. Quantos caranguejos foram pescados? Quantos eu vou vender cada caranguejo? Quanto tempo eu levo para transportar o caranguejo? O como fazer é da escola. Só que, vejam, a escola não consegue fazer isso sozinha. A secretaria precisa fazer, precisa ajudar. Quem é que coloca professor nas escolas? É a secretaria, né? Quem é que é responsável pela qualificação e seleção dos diretores de escola? É a secretaria. A liderança é pessoal, a liderança é do diretor. Quem é que coloca equipe nas escolas? É a secretaria. O planejamento é da escola. Aí cada escola tem o seu planejamento. Quem é que garante recursos para as escolas? É a secretaria. A autoavaliação é da própria escola. Autoavaliação. Se a secretaria não ajudar, as escolas não conseguem fazer isso sozinhas. Quem é que supervisiona as escolas? É a secretaria. Quem é que pode garantir que as escolas tenham avaliação externa? É a secretaria. Wilson, você está querendo dizer que para a escola funcionar depende mais da secretaria do que da própria escola? Olhar, ver, enxergar. A secretaria é a responsável pela gestão do sistema educacional, da rede escolar. Por isso, ela precisa ter o seu planejamento estratégico. Por isso, a secretaria precisa monitorar a qualidade. E por isso, a secretaria precisa fazer a avaliação institucional para identificar claramente aonde suas escolas e cada escola está precisando do quê para que o objetivo da aprendizagem se ocorra. Eu imagino o que está passando na cabeça de vocês. E quando ocorrer o controle e mobilização social, a participação dos pais, da comunidade, nós teremos fechado, na visão de Antônio Carlos Xavier, que eu absorvo e que eu compartilho, tanto de coisas que nós fazemos ano por ano durante muito tempo. E quero encerrar esta parte dizendo para vocês: recursos financeiros, estrutura física, BNCC, estrutura curricular, calendário letivo, formações, livro didático, materiais pedagógicos, normatização, avaliações, monitoramento, planejamento, escrituração administrativa. Tudo isso, se não estiverem integrados e alinhados com o foco na aprendizagem dos alunos, serão ideias, pessoas, tempo, esforços e recursos ineficientes. É preciso enxergar o funcionamento do sistema e direcionar a gestão da secretaria e de cada escola para o funcionamento, eu diria, físico, não sei se a expressão é correta, dessa interação, dessa integração de todos esses fatores.
Por isso eu fiz a pergunta a vocês: tirem um desses requisitos e vejam se a escola funcionará de forma a garantir a efetividade do processo de ensino-aprendizagem. Nós fazemos 1001 coisas. Desenvolvemos N projetos. Normatizamos N formas de fazer. E perdemos 8 milhões de alunos. E como diria Albert Einstein, continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente é insanidade. Espero ter conseguido contribuir, espero ter conseguido ter clareza, espero ter sido eficiente para tentar passar para vocês a preocupação, a tristeza de ver a situação da educação pública no Brasil nesses últimos 23 anos. E vendo o que está pensado, o que está programado, o que está planejado, qual a visão para o futuro. Espero que realmente tenha conseguido, pelo menos, contribuir para que os responsáveis tenham a disposição e a disponibilidade de olhar, ver e enxergar o passado, o presente e o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens. Lembrando que 81% dos estudantes do Brasil estão na rede pública. Lembrando que 80% dos alunos das universidades públicas são oriundos da rede privada. E encerro com uma frase de uma alta autoridade educacional no Brasil, que em julho de 2020, no primeiro ano da pandemia, 4 meses depois do início da pandemia, ela disse essa frase: a pandemia escancarou o tamanho da desigualdade educacional no Brasil. Muito obrigado a todos. Espero ter contribuído.